John Grammaticus entrou no centro do tableau. All estava no mesmo lugar onde estivera quando vivera aquele sonho na realidade, 2 passos atrás do homem com a coroa e a espada flamejante. All se moveu e ouviu o tilintar de escamas de peixe de sua armadura branca como pérola. Observou John circular o homem com a coroa. Você e o Big E, o grande ele, disse John. Ele já se chamava imperador naquela época? All meneou a cabeça. Mas usava uma coroa, disse John, assentindo para a imagem do homem. Servir a um ideal mais elevado exige que aqueles que podem agir se sacrifiquem à autoridade, disse All. Essas são palavras dele, não são? Foi o que ele disse sobre o porquê tomou o poder. Ele já tinha essa ambição na época. Existia alguém capaz de enfrentá-lo? All deu de ombros. Havia alguns, mas ele foi o primeiro. Você quer dizer o primeiro Psyker? O primeiro bruxo, o primeiro mago, feiticeiro, xamã, druida, o primeiro. Haviam outros, diferentes, mas nenhum como ele. Não no início. O que mudou? Ele mudou. Ele era mais fraco do que é agora, muito mais fraco, mas ainda assim mais forte do que qualquer outro. As pessoas mudam e ao mesmo tempo permanecem iguais. Ele sempre foi determinado, sempre. Mas diferente, ele tinha limites. Ou talvez eu só quisesse acreditar que ele tinha. Eu sabia que vocês dois se conheciam, mas o que estou vendo aqui não é só a relação entre 2 viajantes. Você lutou ao lado dele, por ele, não foi? All não assentiu nem negou. Sempre fui um soldado, John. Então, você derrubou a torre? All assentiu. Tentou fechar os olhos por um instante, mas nada aconteceu. Seus olhos simplesmente continuaram abertos. Sim, disse All. Nós a derrubamos. Perigosa demais para ficar em pé, né? Um lugar de feiticeiros, não é? All olhou para baixo. Havia cinzas congeladas no meio do movimento de cruzar o chão gravado com símbolos. O povo da torre se via de outro modo. Eram estudiosos, de certa forma, pensadores, tolos. Um sorriso sem humor surgiu em seus lábios e ele balançou a cabeça. Acho que achavam que podiam unificar a humanidade, elevá-la, torná-lo algo superior. Ele sentiu o olhar de John sobre si, mas não a retribuiu. Seus olhos se fixaram no rosto congelado de um homem entre as figuras no centro da câmara. Uma gota de sangue pairava, meio formada, nos lábios abertos do homem. Eles construíram sua torre e ela subiu, e lá fora sua palavra se espalhou pelas terras, culturas, povos, linguagem, arte. Eles mudaram tudo. Então ele decidiu detê-los e você decidiu ajudá-los. Tenho que dizer que estou surpreso, All. Sabia que você tinha história, mas nunca pensei que você tivesse bebido da fonte dos ideais ou algo assim. O povo da torre possuía algo muito perigoso, John. Algo que ninguém deveria ter. Naquela época não havia um universo para equilibrar isso. É o tipo de coisa que não se pode permitir. Não se você for um dos poucos com a perspectiva para enxergar. All balançou a cabeça, desejava intensamente não estar ali. E o papo de não querer se envolver? Ah, isso veio depois. Depois disso, por causa disso. John Grammaticus franziu a testa. O que era que eles tinham, All? Coisas de Psyker, claro, bruxaria, coisas do Orp, mas não só isso, né? John olhou para o chão rachado por um momento. Depois se afastou assustado, tremendo. All observou, esperando. Isso é... arfou John. Todas essas inscrições... é Eunúncia! É a maldita Eunúncia! Naquela época não tinha esse nome. As coisas ainda não tinham os nomes que ganharam depois. Enoquiano, Glossolalia, Enúncia, Babel. De certa forma, esse era o problema. Nomes, conceitos, poder, iluminação, tudo começou aqui, no rescaldo, como todo o resto. A linguagem primordial da criação, murmurou John. Ele não olhava mais para All, nem realmente o ouvia. Seus olhos percorriam as figuras e a câmara como se a visse pela primeira vez. O primeiro sistema de símbolos capaz de atravessar o abismo entre a realidade e o infinito, e eles só deixaram isso entalhado nas paredes como rabiscos infantis num
Um lexo quase completo, disse All. John assobiou. Já viu alguns símbolos antes, nunca quis entender. A definição de conhecimento que não deveria ser conhecido, certo? Tinha que tomar cuidado quando topava com isso, para não começar a ouvir gritos na minha cabeça. Ele deu um breve sorriso. Uma das poucas desvantagens de ter essa habilidade psíquica de entender qualquer idioma ou forma de comunicação. Mas isso aqui, não estou entendendo nada. Deve ser porque é um sonho e não real. Só como você se lembra, uma impressão, não uma coisa verdadeira. All não respondeu, mas se abaixou até onde uma tigela de cristal jazia no chão. Ela se quebrara ao atingir os azulejos. Pedaços pairavam no ar sobre o ponto do impacto. Ele viu a imagem de um homem com a cabeça de touro, o pescoço arremessado para trás enquanto outro homem lhe cortava a garganta com uma faca. Como eles conseguiram tanto disso? Perguntou John, inclinando-se para olhar o pilar e depois as figuras encapuzadas. Enúncia é uma linguagem fragmentada hoje, mas imagino que já fosse bem rara naquela época. All deu de ombros. Não sei ao certo, mas eles tinham e estavam usando. Para quê? O mesmo que todos com poder para mudar as coisas. Eles queriam elevar a humanidade, ou ao menos era o que diziam. Ideias, arte, conhecimento, poder, tudo isso. Espalhá-lo, canalizá-lo, dominá-lo, e isso tornaria a humanidade algo brilhante e radiante. Eles queriam desbloquear o potencial. Parece perigoso. E era. Não parece tão distante do que nosso homenzinho da coroa tentou. Sim, disse All. E não. Eles não concentram todo o poder e ideais em uma única figura. A ideia era que, com o tempo, o conhecimento e a compreensão se espalhassem. Que todos nós fôssemos iluminados. Belo ideal. Imagino que a realidade tenha sido menos bela. Cidades viraram cinza e sal. Ideias predadoras. Palavras que, uma vez ouvidas, se alojavam no cérebro e te matavam se começasse a pensar nas coisas erradas. Mas tudo a serviço de um ideal maior, disse John. Sempre é. Não adiantou muito para eles, pelo que vejo. John fez um gesto com a cabeça para o círculo de figuras de túnica. Alguns de seus estudantes sobreviveram, disse All, mas não muitos. Sério? Achei que ele teria sido mais minucioso. Eles persistiram e ainda persistem. Sementes e ideias espalhadas desta torre e deste momento. Ideais de origem e derivação comuns. John lançou um olhar duro para All. Origem e derivação comuns? Repetiu John com cuidado. Tipo, palavras com a mesma raiz? Tipo, coisas que estão conectadas? Tipo, cognatos? All assentiu. Tudo começa em algum lugar.